Da minha viagem ao Amazonas, momentos de grande encanto e profundidade marcaram a pesquisa. Tempo curto e matéria muita, escolhas difíceis entre o que poderia ser mais enriquecedor e importante para compor um perfil cultural brasileiro. A começar pela religião, a Índia Nazária explica-nos que o Deus Baniwa criou as etnias e ditou normas que ainda hoje são sagradas. Ela saiu da sua aldeia a 9 dias de distância de São Gabriel da Cachoeira, parte da viagem em barco, outra parte carregando a embarcação nas costas, levando algumas peças utilitárias em barro que são de uso cotidiano entre o seu povo para comercializar. No município que reúne o maior número de etnias no Brasil, 23, a nossa entrevistada comparece tendo em seu coração a saudade de casa e em todo o seu ser tradições que o contato com a civilização e principalmente com o cristianismo não desfez. A nossa entrevista, trazida hoje ao canal, não se prende a um tema. A conversa foi cheia de explanações precisas, claras, daquela que é amigável, apegada ainda à sua cultura, submete-se dócil a novos tempos. Não sem dor, mas dócil. Me fale sobre a sua religião, dona Nazária. Essa tradição, né? É. Bom, nós ainda, da minha família, da família que eu pertenci, desde a minha mãe, a gente ainda acredita em muitas coisas. E a gente, por exemplo, nós mulheres, a partir de 12 anos, na primeira menstruação, aí você não pode sair, não pode passear, tem que fazer jejum, tem que ficar de resguardo. Fica sentadinha sem ninguém ver. Você não pode comer peixe, carne. Somente chibé depois do benzimento. A pessoa tem que benzer. O velho conhecedor, ele benze, aí que a pessoa pode tomar. Senão vai fazer mal. Certo. Isso é a nossa crença como de sempre, que hoje a gente leva essa crença. A gente acredita que se não for aquele, você desobedecer, pode acontecer coisa ruim. A pessoa pode ficar doente, pode ficar com dor de barriga. Como disse o pessoal, a cobra pode fazer mal para as pessoas. A pessoa tem que fazer resguardo até que o benzedor, com que a gente acredita, né, conhecimento daquela pessoa que Deus colocou na sua cabeça como tradição, que acreditou através do conhecimento da sua história, dos seus pais. E a gente ainda usa isso. As pessoas ainda põem isso na cabeça, dizendo que acredita naquele conhecimento, mesmo que seja de uma pessoa, ser humano. Certo. E quem é esse Deus que coloca isso, que dá esse poder ao benzedor? Esse chama-se Yapiricuri. Na nossa história, criador do mundo, criador do universo, criou as pessoas, criou o mundo, deixou as pessoas neste mundo, que a gente acredita nele. Ele é um homem que criou o ser humano. Existe um lugar onde ele criou, que é uma cachoeira grande que existe até hoje. A gente vê até hoje, então por isso que a gente acabou acreditando nisso. Como é mesmo o nome? Yapiricuri. Yapiricuri. E onde fica essa cachoeira? Ele fica lá no alto Rio Aiari, subindo o Rio Sana, entra o Rio Aiari. Lá quase no final fica essa cachoeira, cheia de história, né? Tem muita gente que sabe melhor história. E como foi que ele criou o homem? O homem. O homem, ele... E o mundo, né? Dizem, né, que ele criou o homem através de etnia. Ele foi dando poder, ele foi dando a sabedoria para as pessoas. Conforme a etnia que vai colocando. Por exemplo, a etnia Baniwa, a etnia Tucana, a etnia do Sana. Para nós, a gente acredita na nossa história, sim. O Baniwa, ele acredita na história dele, que a origem dele é lá em Uapuí Cachoeira. Já outra etnia, eles acreditam na história dele, o lugar sagrado onde eles se originaram. Mas o homem foi feito de quê? Porque, por exemplo, para o cristão, ele acredita que o homem foi feito de barro, né? Que Deus fez de barro. E para o Baniwa, como é a origem do homem? Para o Baniwa, cada etnia ele tem sua história. Por exemplo,
Outra etnia é do Cocodene, por exemplo, do tribo Inambu, que a gente fala assim. Então o próprio Yapejicuri, ele deu esse nome. Ele deu esse nome. Antes de eles se saírem do buraco da origem, ele mesmo já dá nome. Esse daqui vai ser assim. O nome dele vai ser Cocodene. Antes de ele sair do buraco, ele já cantava aquele som. Então esse som que ele ouviu, ele deu esse nome Cocodene. Aí assim que ele saiu do buraco, esse homem, né, ele olhou logo direto para o sol. Por isso que ele é filho do sol. Como é o nome dessa etnia? Cocodene. E que buraco é esse? Dizem que é um buraco de pedra, né? Dizem que é um buraco de pedra onde eles se originaram. No caso do Baniwa, ele se originou também nesse buraco? Sim, se originou também. É o mesmo, né? Porque Baniwa, assim de modo geral, depois já vem subclã, para dividir o clã, que vai dizendo esse nome, subclã do Baniwa. Entendi. Deus fez também para os cristãos o bem e o mal. Como é o bem e o mal para a sua etnia? O homem é livre para cometer o bem e o mal? Como é isso? Porque para nós indígenas, existem regras, né, na nossa história. Como eu acabei de falar, se você desobedecer seu pai, sua mãe, na nossa tradição, pode acontecer um mal. Se você começar a obedecer bem, ouvir seus pais, não vai fazer isso, não faz isso, isso é que você pode fazer. Aí não acontece quase mal na nossa história. É quase igual, se a gente partir da nossa história para a religião, é quase a mesma coisa. A mesma coisa que a gente vê, essa regra. De jovem, de criança para jovem, de jovem para adulto. Obediência aos pais. Obediência aos pais. É o mais importante. É mais importante, principalmente quando não é casado ainda. A partir da separação, que a moça já vai com outra família, fazer outra família já é diferente. Ela já vai obedecer Sim, ao ela marido. já vai obedecer mais marido e parte da família dela já vai ser do marido. Na nossa tradição, nós povo Baniwa. Aí a moça fica mais familiarizada com a família do marido. Certo. Quando a pessoa morre, quando o índio Baniwa morre, o que é que acontece? Antigamente, o que a gente acaba acreditando também, existe um lugar para onde eles vão. A alma dele vai, quando ele morre. Até hoje, muita gente acredita ainda nisso. A partir da nossa religião, que a gente acredita que é paraíso, purgatório, essas coisas, existe um lugar sagrado por onde a alma da pessoa vai. Que não é o paraíso nem o purgatório. Não. É um lugar Baniwa. Sagrado dos Baniwa, de acordo com o clã dos Baniwa. Por exemplo, o Cocodene, ele tem um lugar específico que as pessoas acabaram acreditando. E outra clã, que é o Aliperto da Quena, ele tem um lugar sagrado também, que no outro lugar também. Aí a pessoa morre, diz a crença deles, né? A alma vai nesse lugar. E chegando nesse lugar, ela vai viver eternamente ou ela vai se acabar? Dizem que vive eternamente. Eu li em alguns livros sobre uma crença, que não sei se é Baniwa, ou de que tradição é, que os espíritos se encantam em animais. Vocês acreditam nisso? Bom, pouca gente já acredita nisso. Mas no passado acreditava? Acho que acreditava no passado. O Baniwa tem medo da morte? Tem, né? O Baniwa tem medo do morto? Tem. Também. Qual é o medo que o morto faz? Muita gente fala que ele pode... muita gente, mas a gente não se vê isso, né?
Não, Principalmente da família, assim. Sim. Por exemplo, se o pai morreu, o pai pode aparecer para a família, só que fazendo mal já para a próxima morte. Quando é assim, pode acontecer alguma coisa assim de mal. Por exemplo, se o pai foi acidentado de repente, o pai morreu, foi enterrado e a família fica aí, né? Triste, pensando, às vezes, muitas vezes chorando, principalmente mulher. Aí essa pessoa que morreu, ele pode fazer algum sinal. Ou pode aparecer, pode bater na porta, pode chamar o nome da pessoa. Só que aquele é mau sinal, dizendo que rapidamente vai morrer outra pessoa. Se não acontecer isso, quer dizer que a família vai viver muito tempo ainda. A família pode ficar mais tranquila. Certo. E quando... Isso dá medo, né? Esse é medo que a gente tem, que nós temos, por exemplo. E o que é que acontece quando o morto chama e a gente responde? Bom, quando acontece assim, a pessoa que viu tem que ir com outro benzedor, mandar afastar, fazer um cigarro ou alguma coisa, benzer e afastar, né? Só que tem que ser uma pessoa que conhece, não pode ser qualquer pessoa. Como o pajé, por exemplo, a pessoa que vai lá, paga alguma coisa, contribui com uma lata de farinha, alguma coisa assim, aí a pessoa, né, se é pajé, se é benzedor, ele afasta, aí ele deixa a pessoa viver mais ainda. Uma pessoa, dona Nazária, pode desejar o mal a outra e esse mal acontecer? Não. Porque desde no início, a partir do conselho que a família dá para suas crianças, para adolescentes, para não acontecer isso, e a pessoa vai crescendo com essa bondade, com seu vizinho, com seu parente, com o avô mais velho, esse respeito que a pessoa tem, desde a família. Porém, pode acontecer isso, a pessoa mesmo pode fazer isso, né? Não é por causa de conselho. A pessoa pode olhar a pessoa mal, pode fazer mal, se conhece outra coisa, pode fazer mal. Mas, na verdade, isso não deveria acontecer. Porque alguns anos atrás, que nossos pais não tinham isso. Não tinha esse mau olho para a pessoa, não era muito invejoso. Porque eles tinham muito conselho dos pais que eles acreditavam. Pelo que eu estou percebendo, a senhora acredita que tudo está na obediência aos bons conselhos dos mais velhos? Sim, tudo está a partir do conselho dos mais velhos, dos pais. Aí tudo isso vem a educação, né? Antes da escola já tinha essa educação dentro da família. Como foi que a senhora se criou? Se criou no meio da sua aldeia ou já ligada à cidade? Não, eu me criei num sítio pequeno, só de uma família. Com a minha mãe, eu sou caçula de todos, né? Meus irmãos são maiores, são os homens. São quantos? São 4 homens. Eu sou caçula. Eu me criava bem assim, mais tranquila. Minha vida era bem assim, simples. Minha mãe trabalhava muito na roça. Trabalhou tudo que é trabalho de casa mesmo. Tudo era trabalho da minha mãe. Então, sempre acompanhei minha mãe. Nunca separei da minha mãe. Eu não tinha essa separação da minha mãe muito, não. Até com 12 anos, primeira vez que fui para a escola, comecei a deixar minha mãe. Então, eu me criei muito mais com minha mãe do que criar assim, com outras crianças. Tendo muitas colegas com uma comunidade grande, é muito diferente. E quais são os brinquedos da criança baniwa? Do que é que ela brinca? A criança baniwa, ela pode brincar de várias coisas. Pode inventar brinquedo, pode ajuntar semente de patauagas, ficar jogando. Pode brincar com coleguinhas, roda mesmo. Pode brincar, corre atrás dos outros, pode tomar banho. Pulando em cima do outro quando são muitos. Essa é uma brincadeira bem simples. Mas são crianças muito felizes, né? São crianças bem felizes. Quanto mais comunidade pequena, pelo que eu vejo, a família é menor, as crianças são mais simples, obedecem mais os pais, acompanham mais o trabalho dos pais,
porque não tem por onde ir, né? Ele fica mais unido aos pais. E a senhora é casada? Sim, sou casada. Tem quantos filhos? Eu tenho 4 filhos. Foi feliz no seu casamento? Foi muito feliz da minha vida. Seus filhos foram criados lá, na sua comunidade? Meus filhos foram criados na minha aldeia, na aldeia do meu esposo, que é uma aldeia maior. Como é o nome? Ocupi Cachoeira. Tem mais de 25 famílias. Lá eu fiquei morando. Na nossa tradição, a mulher fica com o homem, ela vai para a comunidade do marido. Lá que ela vai morar, né? Deixa a família, aí eu deixei esse meu sítio e fui na comunidade do meu marido. Como foi se separar da sua mãe e da sua família? Bom, eu separei da minha mãe, meu marido foi me pedir com minha mãe, vim da mamãe, a minha mãe me deixou forçada. Aí teve, na nossa tradição tem essa obrigação, né? Então teve que ir com meu marido sem conhecê-lo. Aí eu fiquei, mas graças a Deus estou bem feliz da minha vida. Ele foi bom para a senhora? Foi bom, foi muito bom. Com quantos anos a senhora foi? Eu tinha 26 anos. Como é o casamento Baniwa? Tem uma festa, convida os parentes, como é isso? Não. O casamento mesmo assim, tradicional dos Baniwa, o pai do rapaz escolhe, né? Ele que vai escolher. O pai e a mãe do rapaz. Ele procura uma moça da sua preferência. Ele vai na casa da família, ele vai pedir essa moça pro filho dele. Aí se a mãe deixa, tudo bem. Se ela não deixa também, não tem problema. Quem autoriza? É a mãe ou o pai? Tanto faz, o pai e a mãe. Eles têm que estar em acordo. É, tem que entrar de acordo. Se o pai da moça e a mãe entrar de acordo, deixa a filha, ela vai embora com esse rapaz, lá para sua comunidade. Lá ela começa a viver a sua vida, leva a sua vida. E você não levou... tem esse negócio de festa, cerimônia, não tem. Não. Só vai simplesmente assim. Depois de passar alguns meses, depois que se acostumou, passa um tempo lá, depois volta para visitar a mãe e o pai, ou então a mãe vai visitar a filha. Você foi com muita tristeza? Eu fui com muita tristeza, eu chorei muito. Não é fácil no começo. Não é fácil deixar a mãe assim, e com outra pessoa que a gente não conhece muito bem, né? Hoje em dia, pelo que eu vejo, é muito diferente. Né? A pessoa conversa, namora, aí acho que eles são mais felizes da vida, pelo que eu penso, né? Como foram os partos da senhora? Foram na aldeia mesmo? Foram na aldeia mesmo. Tem alguma parteira mais experiente ou assim? Não tem não. Só a pessoa mais idosa que cuida da gente. Sim. Foi difícil para a senhora? Foi difícil. Mas não teve nenhum problema? Não teve nenhum problema. Todo mês que ele foi parto normal. Assusta? Dá susto, né? Dá medo. Tem que ter a coragem. O índio Baniwa é um índio que tem história de guerra, de ser bravo. Como é a história do Baniwa? Ou é um índio mais dedicado à caça, à pesca, à família? O índio Baniwa, ele é uma pessoa mais assim, mais delicada. Mas diz a história que o primeiro homem era bravo mesmo. Antigamente ainda, mas a partir daí hoje em dia não existe mais isso, né? Eles são mais assim, dedicados à pesca, caça, agricultura. Mais isso no trabalho que a pessoa precisa para sustentar sua família. A senhora falou no primeiro homem que era bravo. Quem foi o primeiro homem? É de acordo com o clã de cada pessoa. Para o clã do Rurudene, foi Quejuaminari, o nome dele. Como? Quejuaminari. Era um homem bem forte, com certeza é bravo, né? Todo mundo acreditava nele que era o primeiro homem. E quem foi? Avô de todos. É o quê? Avô de todos, da etnia do clã Rurudene. Não é o pai, é o avô. Não, é o avô que vai seguindo para essa geração. E quem criou esse avô? Ele criou-se sozinho? Sim, ele criou sozinho. Dizem que foi uma família. Depois a família foi levada pelos outros, né? Aí ele ficou sozinho. Depois ele conseguiu outra mulher.
teve filho, aí foi tendo essa geração para multiplicar essa família, essa clã do clã Rubudene. Então não existe um primeiro homem criado para o mundo, não existe para o clã. Não existe não. Só era, e a Piricuri mesmo que já era Deus, que a pessoa acreditava, né? Como é, a senhora repete? A Piricuri. E ele que criava o homem. Mas a gente não sabe a origem dele, se a gente não sei a origem de Apiricuri.